Meu presidente e primo rico Zé Neto, eu perdoo Vossa Excelência, mas eu havia pedido sim para discutir essa matéria de suma importância. A gente falou na semana passada, vereador Rinaldo Júnior, que a oposição ela está acostumada a apontar os problemas, mas não apresentar a solução de uma maneira geral. Muito se falou sobre a questão das águas e dos alagamentos, que são exatamente provenientes da falta de planejamento urbano. Muito se falou também, vereador Eduardo Mota, e presidente da Comissão de Planejamento Urbano e Obras, que Vossa Excelência fez a reunião de forma célere e não deveria ter feito daquela forma, mas esqueceu-se de analisar e avaliar que quem deu celeridade ao processo foi exatamente o plenário, quando a gente dispensou o prazo para poder agilizar a tramitação da matéria. E esse projeto, vereador Rinaldo Júnior, não é apenas um projeto que trata da troca de bueiro. É um projeto que trata da gente poder ter planejamento urbano. O vereador Heriberto Rafael, por exemplo, ele é autor de uma lei extremamente importante que trata das fiações na cidade do Recife. Ora, quando a gente trouxer essa matéria para discutir aqui em plenário, vai se falar que é só fio, que a gente vai discutir apenas o fio que passa pelo poste. Não, é uma discussão de como a gente pode ter uma cidade mais planejada, com mais planejamento urbano. Eu me lembro como se fosse hoje, quando à frente da comissão de revisão do plano diretor, a gente via as enormes dificuldades que o Recife enfrenta pela falta de planejamento urbano. Muitas das vezes, a gente, infelizmente, tem de lamentar uma morte nas áreas de morro da cidade, mas a gente não para pensar que, se houvesse planejamento urbano, a gente conseguiria evitar dezenas de mortes na cidade do Recife. Então, senhor presidente, eu subo a essa tribuna para mais uma vez dizer e repetir que a oposição não vai conseguir chegar aqui e descredenciar projeto ou minimizar projeto de extrema importância. Mas eu escuto com atenção o vereador Heriberto Rafael. Agradecer, vereador Rodrigo Coutinho. E queria relatar uma preocupação enorme aqui a todos os pares. Eu estou vendo a oposição tentar achar uma justificativa de qualquer forma que seja possível para dizer que não vai votar nesse projeto. E tentando jogar alguma coisa de ruim dentro dele. Primeiro dizendo que o projeto teve um trâmite assim ou assado nas comissões. Eu até relatei aqui, eu nunca vi um projeto ir para discussão nas comissões sem chegar lá e estar com o parecer pronto. Que eu saiba, o projeto só chega na comissão para ser discutido com o parecer pronto. Todo ele. Depois a gente vai ouvir ali, o líder da oposição falou em insegurança jurídica. Quando está julgando, o projeto está aqui dando toda a segurança jurídica, mostrando como vai ser o trâmite, quanto tempo vai ter, a resposta que cada concessionária tem para dar. Agora, eu não consigo entender como é que ele não quer que a concessionária, em Lourdes, tenha o domínio da coisa. É como se o cara chegasse na sua casa, fizesse a parede da casa, eu fosse lá, batesse na casa, fizesse um buraco no muro, e quando eu chegasse, eu quisesse ajeitar com qualquer material. E aí eu estou falando de dinheiro público. Estou falando de dinheiro público. A prefeitura gasta todos os anos, vocês veem, o recapeamento de diversas ruas para a gente garantir a qualidade. Termina de ser feito, entra com pés. Inclusive, a gente tem uma fala do prefeito João Campos afirmando, acho que em 2023, na CBN, se não me engano, que de 1.200 buracos que tinham sido identificados no Recife, 90% tinha sido feito por intervenção da Compesa. Veja a quantidade que isso acontece. E esse projeto está visando justamente minimizar os efeitos
dessas aberturas dos buracos, tornando esse padrão para que a gente tenha a rua qualificada. Eu ouvi ainda do vereador Eduardo Moura, vou citá-lo para ele ter o direito de resposta, dizendo que o projeto não previa a forma de contratação que ia ser feita desses bueiros. A prefeitura não tem que botar a forma de contratação em nenhum projeto, que a forma de contratação das prefeituras de compra é pela lei das licitações, a lei geral de licitações, que todas as prefeituras têm que seguir. Então, a gente vive vendo, isso aqui que a gente está vendo agora, é a tentativa de colocar um defeito, colocar um gosto ruim, colocar qualquer coisa dentro desse projeto para se dizer que não vai votar, quando se disse a todo momento. A gente concorda com a ideia, mas tem isso, tem aquilo, e não tem. O projeto é bom, o projeto é bom. O projeto traz uma solução para um problema que existe, que é real, que acontece, e que está aqui com uma solução plausível para acontecer. E é isso que a gente espera, vereador Rodrigo Coutinho, que aconteça, que tenha essa solução, que a Enlurb possa fiscalizar, que as concessionárias tenham planejamento junto à prefeitura para executar essas aberturas e também o fechamento desses buracos, para que a gente possa ter cada vez um Recife com melhor qualidade para o cidadão. Parabenizo Vossa Excelência, vereador Heriberto Rafael, incorporo na íntegra o vosso à parte. Inclusive, queria dizer que quando a oposição sobe aqui ou vai ali no microfone de à parte para, de forma espetaculosa, querer dizer que um projeto A, B ou C vai dar dinheiro para A, B ou C, isso diminui muito o tamanho da casa José Mariano de uma maneira geral. Sobretudo porque, quando você faz uma acusação grave como essa, você tem que também apresentar as provas, vereador Rinaldo Júnior. Então, Vossa Excelência, quando sobe aqui e cobra que seja esclarecido determinadas situações, Vossa Excelência está completamente certo e fala de forma muito acertada. A gente, quando trata de um projeto como esse, em que, por muitas e muitas vezes, por muitos e muitos momentos, vereador Rinaldo Júnior, a gente teve acidentes como o do porteiro, que Vossa Excelência exemplificou aqui, porque as pessoas estavam ali roubando aquela tampa de bueiro para poder vender o cobre que tinha um certo valor no mercado de uma maneira geral. Então, muitas das mortes podem ter sido ocasionadas, vereadora e professora Ana Lúcia, por esses roubos que as pessoas faziam e que, depois dessa lei, a gente vai conseguir inibir e coibir. Cabe a gente ressaltar também que, diferente do que fala a oposição de uma maneira geral, vereador Carlos Muniz, a quem eu vou conceder a parte já já, a gente, quando estabelece que a gente vai ter tampas de bueiros com fibra de vidro, a gente está também fazendo e enaltecendo o trabalho, por exemplo, daquelas cooperativas de materiais recicláveis, que podem, através das cooperativas, fornecer esse tipo de tampa para as empresas e as concessionárias de um modo geral. Eu recebi uma ligação durante o final de semana de um serviço que a Compesa fez por cima do serviço da Enlurb, algo que acontece e se repete muito na cidade do Recife, e recebi essa ligação com muita preocupação, vereador Tiago Medina, porque o dono e o proprietário de determinada loja ali na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira estava se queixando justamente de um serviço que a Enlurb fez, e a Compesa, no dia seguinte, ou 3 dias depois, foi e destruiu. Foi e trouxe de volta aí à tona o caos para aquele comerciante, aquele proprietário de um comércio que viu, inclusive, o seu comércio sendo danificado, por exemplo, por pedras e resquícios de asfalto que atingiram ali a vitrine da sua loja e acabou quebrando e acarretando esse tipo de prejuízo para o dono daquela loja. Então é muito mais do que uma tampa de bueiro.
É questão de planejamento urbano. Mas eu ouço com atenção o vereador Carlos Muniz. Obrigado pela parte, vereador Rodrigo Coutinho. A questão principal é o seguinte: Recife precisa de uma padronização. E essa padronização veio em bom tempo com essa lei. Até porque a prefeitura, quando toma conta, ela delega a alguma empresa. E esta empresa, que hoje é a autarquia de limpeza e manutenção urbana. Então, tem que tomar conta daquilo do nosso território, do território recifense. Eu passei 5 anos como presidente da ILUB. E naquela época, essa tampa era muito cara. E com o tempo, ela foi barateando. Inclusive, ela tem resistência maior, ela tem uma trava, as bocas de bueiro que são roubadas antigamente e que vão sair, Deus quiser, com esse projeto de lei, eram de ferro e eram roubadas para fazer venda no mercado paralelo, no mercado de sucata. Então, vem em bom tempo, é importantíssimo a gente votar sim, acompanhar, não apenas criticar, porque a crítica ela não está contribuindo para o Recife. Além disso, só relembrando, quando acontece algum acidente cuja culpa é motivada pela prefeitura, o cidadão pode fazer o ressarcimento, fazendo o levantamento e protocolando na ILUB. Se o cidadão tiver certo, é pago. Então, foi dito aqui pelo vereador que nunca é ressarcido. E é assim, quando você tem um carro colocado na rua e essa árvore cai, se faz o orçamento e é ressarcido. Agora, lógico, se o carro estiver no local proibido, aí não. Aí tudo é analisado. Mas esse projeto, para finalizar, ele é extremamente importante para que Recife tome as rédeas da organização da drenagem e tudo aquilo que é feito hoje. São as concessionárias de internet, é o pessoal da Compesa e também as atividades da prefeitura. E o regime de urgência vem exatamente porque a nossa cidade hoje está um canteiro de obras e precisa desse respaldo dessa casa para que haja de imediato a aplicação dessa lei. Muito obrigado pela parte. Eu parabenizo e incorporo vossa parte, vereador Carlos Muniz, Vossa Excelência, que tem propriedade no assunto por ter presidido a empresa de manutenção e limpeza urbana em Lourdes, ter também ocupado a secretaria também muito importante de política urbana. Vossa Excelência, com toda certeza, tem muita propriedade para tratar do assunto. Mas para finalizar, senhor presidente, eu queria parabenizar e já de imediato dizer que votarei sim ao projeto e tenho certeza e convicção que é de extrema valia e importância. A gente não pode jamais aceitar que a nossa cidade não tenha parâmetros e organizações para que uma empresa de telecomunicação chegue aqui, mude aquele fio, bote aquele duto de uma forma como ela quer e a gente não tenha o mínimo de planejamento urbano. A gente precisa melhorar, a gente precisa pensar cada vez mais em ter uma cidade inteligente e que tenha o mínimo possível de planejamento urbano. Obrigado, senhor presidente.